Graça e paz, igreja. Amém? Como é que está o seu dia? Tá bom? Tá abençoado? Isso é que importa, graças a Deus. Dia bom, dia abençoado. Noite abençoada, amém? Vamos ler a Bíblia, queridos, no nosso estudo de hoje. 2 Samuel, capítulo 10. Graças a Deus, pouco a pouco estamos caminhando na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 10, vai trazer a batalha contra os amonitas e os sírios. Diz assim: depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi os seus servos para o consolar acerca de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os líderes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: pensas que Davi, por te haver mandado consolares, está honrando a teu pai? Não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade e para a espiarem, a fim de destruí-la? Pelo que Anum tomou o servo de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-los, pois estavam estes homens sobremaneira envergonhados. Mandou dizer-lhes o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba. Então vinde. Vendo os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, mandaram mensageiros a lugar dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de infantaria, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e o Reob, os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha contra os sírios. O restante do povo entregou a seu irmão Abisai, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Mas, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Sê forte e sejamos corajosos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Faça ao Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então avançou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Assim voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo os sírios que tinham sido derrotados diante de Israel, tornaram a refazer-se. Hadadezer fez sair os sírios que estavam no outro lado do rio. Vieram a Elã, e Zaboque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Quando Davi foi informado disso, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu Zaboque, general do exército, de sorte que morreu ali. Vendo todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, pelo que temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Obrigado, Pai, obrigado por este dia maravilhoso e pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para ler a Tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, fale conosco e nos ajuda a sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Nosso pedido a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Batalha de Israel contra os amonitas e contra os sírios. Se não fosse um texto muito mais comprido, a gente teria lido também o 11, porque na verdade o que nós acabamos de ver, né, é o pano de fundo para o que vai acontecer lá no capítulo 11, tá?
Este capítulo, irmãos, traz os detalhes da batalha que ocorreu no capítulo 8, versículo 12. Se você voltar a sua Bíblia lá, eu sei que você gosta de ler Bíblia, né? Então, se você voltar no capítulo 8, versículo 12, está narrado nas guerras de Davi, né? Todas as guerras que Davi fez contra Moabe, Zobá, Síria, Amate, Edom. Então está aí no versículo 12 o seguinte, está narrado o seguinte: da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filhos de Ameleque, dos filhos e dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Você vê que aí está falando da guerra que foi feita contra Moabe e contra Amon. E aqui nós estamos vendo, né? Obrigado, viu, irmãos? Aqui nós, aliás, eu falei só duas, né? Aqui no versículo 12 do capítulo 8, fala das guerras de Moabe, de Amon, dos filisteus, de Ameleque, dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, e a Síria. Então esta batalha, Síria e Amon, está registrada no capítulo 8, versículo 12, no livro das guerras. Nós vamos encontrar a palavra de Deus mencionando um evento e depois trazendo aquele evento com mais detalhes, tá, irmãos? Então é o caso que nós estamos vendo agora, o detalhe daquilo que foi narrado lá no capítulo 8, versículo 12, né? Então esse capítulo traz os detalhes da batalha que estava lá narrada, mas não coube ali no capítulo 8 os detalhes dela. E na verdade esta batalha do capítulo 8, que agora está sendo narrada com detalhes, ela é o pano de fundo para o pecado de Davi com Betseba, que ocorreu enquanto os israelitas lutavam contra os amonitas. O capítulo 11 é uma sequência do 10 na questão do assunto, e diz assim: na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem às guerras, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aí que está encrenca, tá vendo? Ó? Destruíram os filhos de Amon. Os filhos de Amon são os amonitas, que o capítulo 10 está trazendo para nós. Então o que está acontecendo no 10 aqui, na verdade, são os detalhes da guerra que já estava registrada. E o capítulo 10, então, vai ser o pano de fundo para o pecado de Davi. Enquanto o povo, Israel todo estava na guerra, Davi fica, né? E aí a coisa complica, né? Davi não vai com eles, Davi fica em Jerusalém. Já falamos para os irmãos que Jerusalém era como se fosse a capital, né, da época onde o rei, né, onde Davi habitava. E aí então no capítulo 11 vai mostrar Davi, enquanto o povo guerreava, Davi ficou em Jerusalém. E é exatamente nesse capítulo que vai acontecer o pecado de Davi com Betseba, né? O relacionamento dele com Betseba. Então este capítulo, irmãos, é o pano de fundo para o pecado de Davi, né? Ou seja, são os detalhes que estava acontecendo, e enquanto ele ficou em casa, o povo lutava, e aí veio a encrenca, né? Então, o que nós vimos mais detalhadamente no capítulo 10, que é o pano de fundo para o que aconteceu no capítulo 11, né? Veja bem, que Davi resolveu usar de bondade, tá? Davi resolveu usar de bondade, e essa bondade foi mal entendida. Verso 2, pensou Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade comigo. Então Davi teve uma vontade, né, de usar de bondade com esse moço Anum, assim como o pai dele, Naás, tinha sido bom para Davi. E aí Davi então envia seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. Mas o que acontece, na verdade, é que a bondade de Davi foi interpretada com desconfiança. Os homens chegaram lá para simplesmente consolar, levar uma palavra de consolo para Anum, mas na verdade os homens de Anum dão para ele um conselho muito mal mesmo. Eles dizem: você pensa que Davi, por te haver mandado, verso 3, consolares, está honrando a teu pai? E aí eles dizem: não, te enviou ele e seus servos para reconhecerem a cidade e para espiarem a fim de destruí-la. Em momento algum a Bíblia mostra para nós, irmãos, que esta era a intenção de Davi. Mostra que Davi de fato enviou seus homens para consolar
Hanum, e na verdade, essa má interpretação, que dá para a gente pensar muito nela, tá? Muito nela, por quê? Pastor Marci está lembrando que o provérbio diz que o fuxiqueiro separa os melhores amigos. É dentro disso aí que eu quero parar com os irmãos. Por quê? Porque uma interpretação errada de algo bom pode ser trágico. E a gente não pode, irmão. Eu aprendi uma coisa, eu não tenho o direito de interpretar as coisas do meu jeito. Nada, absolutamente nada. Porque a gente peca muito quando a gente imagina que algo seja de determinada maneira. Misericórdia, isso causa um estrago. A gente tem que trabalhar isso em nós. A gente não pode julgar. Se aconteceu algo com alguém, a gente não pode precipitar na nossa mente maldosa, nossa mente maliciosa, porque a mente humana ela é má. A gente não pode precipitar e querer pensar coisas, não é assim? Por exemplo, quando chega uma moça, uma mulher, um rapaz para a gente que estava namorando, sem perspectiva nenhuma de casamento, quando chega e fala, olha, vou casar o mês que vem, o que todo mundo pensa? Eu peguei esse exemplo que agora, irmão, não é? Primeiro pensamento, está grávida, mas que direito eu tenho, irmãos? E você temos de interpretar dessa maneira. O fuxiqueiro, como é que é? O fuxiqueiro? O fuxiqueiro separa os melhores amigos, irmão. O fuxiqueiro faz isso aqui, ó, que fez com a situação que não era real, não era verdade. Davi não mandou os homens lá para espiar nada. A Bíblia deixa claro que ele mandou para poder consolar o rapaz. Nem foi por causa do rapaz, por causa do pai dele, que havia sido bom para ele. Então Davi manda consolar. Então, irmãos, uma interpretação errada causou esse estrago todo que nós estamos vendo no capítulo 10. Eu anotei aqui, irmãos, aqui embaixo, anotei não, desculpa. Eu tenho aqui destacado na Bíblia, verso 18, por causa desse fuxico, Davi matou 700, matou os homens de 700 carros e matou 40 mil homens a cavalo. Então Davi matou 40.700 homens por causa de um fuxico. Aqui o evento é por causa do fuxico, porque a palavra, o assunto era os camaradas interpretaram errado, encheram a cabeça do rei, né, do filho do homem lá, do Hanum, encheu a cabeça do Hanum, o Hanum entendeu que era aquilo, o Hanum vai no versículo 6, mostra para nós, ele vai e aluga, porque ele não tinha esses homens, mas a Bíblia diz que ele aluga, né? Ele contrata 33 mil homens, irmãos, olha, ele contrata de Zobá 20 mil, do rei de Maaca 1.000 e dos homens de Tobi 12 mil. Se você for somar aí, você vai ver 33 mil homens que ele contrata para ir contra Israel. Aí Davi convoca todo o seu exército de valentes, e quem no versículo na frente mostra que ele pegou todo Israel e levou com ele e fez essa matança. 44 mil homens, aliás, 40 mil homens, 40.700, 40 mil homens e 700 que ele matou, que morreu naquele dia, por causa de quê? De uma interpretação errada. Então, queridos, é sério demais. Por isso que eu dei o exemplo lá da pessoa que chega e fala, vou casar o mês que vem. Se a pessoa fala que vai casar o mês que vem, na verdade ela já deu até entrada nos papéis, que parece que é 40 dias, não é isso? Então, a gente, irmãos, tira a conclusão precipitada. E o pior é que quando a pessoa chega e fala, vou casar o mês que vem ou daqui 2 meses, a gente interpreta errado e espalha o que a gente interpretou. Se a gente interpretasse cascalado com aquilo, né, no coração, só pensando, meu Deus, e agora? Tá, engravidou. E aí, primeiro que não tem nada a ver com isso, né? Você não tem nada a ver, nem eu. Essa é a grande verdade. Primeiro. Mas aí, se você ficasse calado, o dano era menor, porque o dano era só na sua cabeça. Não é assim que funciona. Mas a gente, irmãos, isso é só para os irmãos verem, porque na verdade, quando você lê um texto desse de guerra, você pensa assim, texto maçante, a mesma coisa, é guerra, foi lá, guerreou e matou. Não, mas quando você começa a pegar as lições daquele texto, você vê que elas são atuais e elas se aplicam em todas as áreas da vida. O negócio aqui é interpretação errada. O pastor Marci pegou o texto de provérbio lá, o fuxiqueiro, ele interpretou o trem mal, o camarada manda homens para consolá-lo, era só aceitar, né, o consolo, os camaradas iam embora e tudo bem. Vem o moço, o conselheiro, o mau conselheiro, fala, rapaz, você está pensando que Davi mandou esses homens aqui para te
para te consolar. Não, rapaz, mandou para espiar a terra e depois vai guerrear contra você. Pronto, inflamou, né? Uma língua maliciosa, uma língua má, ela inflama. Então eu tenho um problema muito sério com uma coisa chamada fofoca. Gente, eu odeio fofoca, porque a fofoca ela funciona assim. Em geral, parte de um demônio num coração que incendeia uma floresta inteira, porque passa para frente. Irmãos, tem coisas que tem que morrer com a gente. Amém, queridos? A gente tem que aprender o sigilo, morder na língua. A gente precisa aprender a morder na língua, porque não é para falar, nem tudo é para falar. Na verdade, o fofoqueiro fala o que não deve, o que deve ele não fala. Ele nunca fala o que deve, o que é bom, o que vai ser edificante, o que vai crescer, vai fazer abençoar. Tem coisa que vai para o túmulo comigo, tem coisa que tem que ir para o túmulo com você. E a maior parte das coisas tem que ir para o túmulo conosco, irmãos. É assim que funciona. Então isso aqui é um detalhe embutido no texto, porque se você ler a guerra, você vai preocupar com a guerra. Na verdade, eu não estou preocupado aqui com a guerra, porque já está registrada que morreram muitos homens. A coisa que me preocupa é o que aconteceu, que gerou aquela guerra. Aí é que está o estrago. O estrago foi por causa de um homem, de um líder, né? A Bíblia diz para ele que é um líder, né? Disseram os líderes dos filhos de Amon a seu senhor Anum, né? Então, assim, temos que tomar cuidado, irmão. Nós não temos direito de interpretar as coisas do nosso jeito. Não. A gente tem que interpretar as coisas com base. Por isso que nós começamos terça-feira, aqui na igreja, o estudo sobre doutrinas fundamentais da Bíblia. É muito básico. Nós vamos abordar coisa séria, mas de uma forma muito básica, muito didática para todo mundo, para quem é teólogo e quem não é. Então não tem muita coisa técnica para a gente abordar os temas importantes. Começamos com a Bíblia, mostrando a inspiração da Bíblia Sagrada, para a gente já ter base. Peraí, então a Bíblia é inspirada por Deus, então é um livro diferente, digno de confiança. Então por que a gente começa assim? Porque a gente tem que ter base para conduzir nossa vida, e a nossa vida tem que ser baseada nos princípios da palavra do Senhor, não baseado na palavra, porque nem toda palavra que Deus falou aqui é para a gente colocar em prática, sabia? Nem toda palavra. Tem coisa que ele falou aqui que é para a gente não fazer, tem coisa que ele mandou para fazer. Então, a gente precisa aprender os princípios da palavra de Deus para a nossa vida e colocar. Por exemplo, o que nós acabamos de ver aqui não é para fazer. O que esse moço aqui, ó, esses líderes fizeram com Amon, fizeram com Anum, não é para fazer. O que ele fez? Interpretou errado uma coisa e induziu o líder, o rei, a agir em cima da interpretação errada. Isso aqui é diabólico, é infernal. Então é uma lição, por isso que eu digo para você, a palavra de Deus você tem que pegar a lição dela, porque ela te diz o que fazer e te diz o que não fazer. Aqui ele está falando para nós, não faça isso, não interprete o que uma pessoa fez ou falou ao seu modo. Não interprete a coisa da maneira correta que deve ser, né? Se eles tivessem investigado para ver se de fato os homens de Davi foram para lá para consolar, teriam tido um outro comportamento. Mas como não investigaram, não vieram aqui para te consolar, agiram em cima daquela interpretação errada e deu no que deu. Por isso estudamos a Bíblia na terça, vamos voltar sempre para te dar uma base para você interpretar a palavra e interpretar os eventos da sua vida para que você possa abençoar e ser abençoado. Tem coisa que não é para falar, tem coisa que é para a gente guardar no coração, ficar esperando aquilo, né? Quando Jacó teve um problema sério dentro da casa dele, eu gosto muito daquele texto. Quando Jacó teve um problema sério na casa dele, que o filho dele, José, começou a ter uns sonhos lá que os irmãos sabem quais, né? E aí José chegava e contava os sonhos. Quando falou lá que as estrelas, a sol e a lua ia se curvar diante dele, né? E aí, claro que a interpretação ficou muito clara. A Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no coração dele. Lê lá direitinho, você vai ver. Guardou. Ou seja, esse tem que estar estranho, rapaz. Eu e sua mãe curvar diante de você, tem que estar esquisito. Mas ele não tirou sua própria interpretação. Ele guardou no coração.
A gente tem que aprender a guardar no coração as coisas e nem sempre interpretar. Sabia, irmãos? A gente busca interpretação para tudo. Tudo. Tudo a gente quer uma interpretação. Tem que ter uma interpretação. Você sonha? Tem que ter uma interpretação, né? Você vê algo? Tem que ter uma interpretação. E às vezes, irmãos, as coisas é para guardar no coração. Não é para interpretar. É para guardar no coração. Por isso eu usei a palavra interpretar, ó. A bondade de Davi foi interpretada com desconfiança. Davi estava sendo bom, né? Agindo de maneira boa, correta, né? E aí foi interpretado com desconfiança. Espera aí, ele não veio para o bem, ele veio para o mal. E só que isso criou raiz e aí virou atitude. Quando a nossa interpretação errada cria raiz, ela vira atitude. A gente passa a agir em cima daquilo. E aí é que a gente faz muita raça de besteira. Algumas besteiras, Deus dá tempo a gente consertar aqui nessa vida. Agora tem besteira que a gente faz, irmão, por interpretação errada, que não tem jeito mais de consertar. Fim da linha, acabou. É determinante aquilo para causar um estrago, às vezes irreparável. E como foi o caso aqui, né, de Israel matar 40 mil homens, 40.700 homens, foi muita gente que morreu, tá? Então, presta atenção nesse detalhe que é muito importante para nós, né? Com isso, com essa interpretação errada, os homens que Davi enviou foram humilhados. Humilhados porque a Bíblia diz no versículo 4 que eles raparam metade da barba daqueles homens e cortou a roupa daqueles homens até na altura da nádega e mandou eles embora. Você imagina hoje, camarada, que é claro que para o povo de Israel da época, hoje, para os ortodoxos, levam a sério, a barba é muito importante, eles não usam barba, os ortodoxos, os não ortodoxos já não usam, mas é comum usar barba grande, né? Quanto maior, sem mexer na ponta, então a barba cresce muito. Você imagina uma barba grande aqui assim, cortada a metade. Hoje, imagina então naquela época. E aí a roupa do camarada, geralmente usavam túnica, é normal na época, né? Mas a roupa larga e tal. Imagina a túnica, até na altura da nádega e solta os camaradas para ir embora. Entrar dentro da vila, entrar dentro de volta para Jerusalém. Os camaradas entraram daquele jeito, sendo que era vergonhoso rapar a barba. Metade era pior, né? Então, eles são humilhados, tá? Eles são humilhados. Olha bem, se a gente pudesse desenhar, irmãos, o caminho da destruição, a gente ia tomar muito cuidado da nossa vida. Eu estou chamando de caminho da destruição. Olha, uma interpretação errada de um evento, né? Leva as pessoas à humilhação. E devagarinho o caminho é que com essa humilhação vai gerar um conflito armado que vai matar 40 mil. Eu pus só 40 mil ali, né? Então, 33 mil homens são os homens que ele alugou e vai matar, vai gerar 40 mil mortes. Veja o caminho: interpretação errada, humilhação, revolta, guerra, briga. Quantas famílias são destruídas, irmãos? Quantas casas são destruídas por causa de interpretação errada? Fofoca, mentira, né? Quantas coisas acontecem por causa da mentira? Um irmão desses abençoados aí, que interpreta mal as coisas, interpretou errado, tomou atitude errada, porque em vez de ir na pessoa o correto que você precisa aprender, o que é certo, o que é errado e fazer, ele foi na pessoa errada, espalhou a coisa e ele foi simplesmente excluído da igreja por causa de beber uma água, né? Ou seja, uma água pode ser confundida com muita bebida, não pode? Mas aí, que direito o camarada tinha de interpretar que aquilo era uma bebida? Se nós formos santos, irmãos, e eu e você formos santos, vamos lá, vamos imaginar, se a gente é santo e pega um irmão num bar bebendo um trem parecendo água, qual que é a atitude de um santo? De fato, um homem ou uma mulher de Deus? Fofoca para todo mundo, e o fofoqueiro sabe quem é fofoqueiro igual ele, e vai do bendito ou na bendita fofoqueiro. Irmão, não vê um filho de Deus que tem coragem de ver um irmão numa situação ruim e fazer a atitude que a Bíblia ensina para nós. Vai você e ele, né? Tenta lá reconciliar com o teu irmão, né? Ganhar o teu irmão. Se não conseguiu, leva 2 ou 3. Se não conseguiu, leva para a igreja. Se não conseguir, considera como gentio. Não, querido, o bendito, o amaldiçoado, a amaldiçoada, cheio de demônio, interpreta errado, fala para alguém que tá afim de ver o circo pegando fogo, né, o bombeiro de folga, e arma o inferno, e aí a pessoa é excluída, e uma alma talvez vá para o inferno por tua conta, vai contar na tua conta. Se a gente fosse santo e interpretasse a coisa correta, irmão,
A gente viu uma pessoa numa situação ruim, numa situação de desconfiar da moral, do caráter, da fé, a gente vai lá na pessoa, rapaz, você tem que ter preparo para isso. Você vai na pessoa com a palavra e fala, irmão, tem uma palavra para te dar, ou irmã, né, não importa. Esses olhos aqui vi. Primeiro, se alguém te contar que viu, não acredita. Eu sou assim, se falar comigo que viu, eu falo, então vamos conversar junto. Em geral, quando é verdade, a pessoa vai. Agora, quando é mentira, não, pastor, já tentaram me mudar esse negócio aqui, não vamos conversar. Uai, então não é verdade, se for verdade, você vai. Então, querida, é assim que funciona. A gente precisa aprender do estrago que é possível fazer quando a gente interpreta errado e faz errado. É isso que eu quero dizer para você. Vigia, cuidado, uma interpretação errada, ela pode causar literalmente um inferno e um estrago. Pode matar vidas. E nós não temos o direito de dar, como nós não temos o poder de dar a vida, também nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Então, irmãos, isso gerou o quê? Depois dessa interpretação errada, né, com desconfiança, esses homens são humilhados, aí origina um conflito armado de 33 mil homens contra Israel, que é o que eu falei para vocês, versos 6 e 7. Ele vai alugar esses homens para lutar contra Israel, né, de 3 povos, na verdade, 3 reis, eles se juntam, mas aí Davi envia todo o seu exército, todo o exército dos valentes, que eram muitos, e eles vão para lutar contra Israel. O que acontece é que Deus vai e lhes dá a vitória naquele momento, né? E aí os seus inimigos acabam se tornando servos deles, que nós vamos encontrar no verso 19, no último versículo. Vendo todos os reis, servos de Hadadezer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e os serviram. Pelo que temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Os sírios iam socorrer os filhos de Amon. Quando viu aquilo acontecer, eles temeram, falou, não vamos mexer que eles têm de socorrer não, porque a coisa está ruim, vai dar mal, né, irmãos? Então que a gente tome cuidado, que a gente vigie muito, 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 muito nas nossas interpretações que a gente faz das coisas, dos acontecimentos, para que a gente não cause estrago. E falo mais uma vez, viu algum irmão, alguma irmã numa situação que você vê que é perigosa espiritualmente, se você não tem condições morais e espirituais para ir até aquela pessoa e erguê-la, pede o Espírito Santo de Deus, pede a Deus para pôr um anjo na sua boca e fala, Deus, me ajuda a morder na língua, me ajuda a morder na língua, eu prefiro arrancar sangue na minha língua do que passar uma interpretação errada, porque ela pode ser desastrosa, pode destruir muitas e muitas vidas. Amém, queridos? Bem, podemos concluir, irmãos, que nem sempre boas ações são bem interpretadas. Portanto, devemos confiar no Senhor nossas decisões, pois elas dependem da ação de Deus para que os seus resultados sejam abençoadores. Davi teve boa intenção, e nem toda boa intenção ela pode ser bem interpretada. Davi foi com boa intenção, foi mal interpretado, causou um desastre. Então, nem sempre boas intenções são bem interpretadas. Portanto, nós devemos confiar ao Senhor as nossas decisões, porque elas dependem da ação de Deus para ter bom resultado. Ou seja, a boa ação de Davi teve um desfecho de 40 mil mortes. Uma boa ação teve um desfecho ruim. Não quero aí nem buscar entender, era do propósito de Deus, não era, por que isso aconteceu, mas eu quero que você entenda que uma boa coisa, uma boa vontade, foi mal interpretada, gerou uma guerra que matou, que terminou com um saldo de 40.700 homens mortos por causa daquela situação. Então, mesmo que a gente tenha boas ideias, bons planos, boas vontades, o conselho é, vamos colocar essas decisões nas mãos do Senhor e vamos ver se de fato é isso que o Senhor quer. Amém, igreja? Se isso vai ter um bom resultado, vai ter vai trazer lucro para o reino de Deus, se isso vai trazer graça, vai exaltar o nome do Senhor, se lá na frente o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado. Porque se você parar para pensar, a atitude era boa, consolar uma pessoa em luto, é uma coisa boa, mas aí mostra para nós que nem sempre as coisas boas que a gente intenta fazer, elas serão bem interpretadas. Então, né, não é só
uma boa ação, fazer uma boa vontade. Porque nós temos a ideia de que, por exemplo, vamos abrir uma igreja porque abrir igreja é bom. Claro, abrir igreja é bom. Deus gosta que abra, amém, irmãos? Mas será que é do plano de Deus abrir essa igreja, essa tal igreja? E às vezes não é. Então a gente fica frustrado às vezes com nossas atitudes, porque a gente não entende. Não, mas a minha intenção era boa. Já ouvi isso demais, irmão. Mas a minha intenção era boa. E aí? A sua intenção era boa, mas será que foi um bom momento para fazer? Já citei aqui um exemplo de uma coisa que eu vivi e que eu vi que uma boa intenção, uma boa ação, nem sempre ela é bem interpretada. Eu vivi nessa época que a gente morava no Panorama, criança, 15 anos mais ou menos, 15 anos ou menos, não me lembro. Uma família perto da nossa casa estava passando fome, década de 80, desemprego terrível, a inflação altíssima, uma família passando fome. Minha mãe, sempre com um coração muito bom, pegou uma panela grande, e a mulher tinha muitos filhos, o marido dela largou ela, deixou ela com a escadinha de filhos, ela tinha 5, 7 filhos, irmãos, uma luta, só ela trabalhando, porque ninguém achava emprego naquela época, década de 80 era difícil, quem estava fechado estava, quem não estava, não estava. Minha mãe fez uma boa ação, pegou uma panelona de comida, irmãos, da comida que a gente tinha comido, fez aquele panelão e deu para essa família. Eu vi minha mãe sendo xingada de todo nome porque deu aquela comida. A própria pessoa xingou. Não a dona da casa, mas o filho e alguns dos filhos xingaram a minha mãe, que eu não quero esse negócio, eu não quero isso não. Eu vi minha mãe trazer de volta a comida e eu pensei, você sabe que nem toda boa ação a gente tem que fazê-la? Sabia? Pode ser mal interpretada. O que você faria se você estivesse passando fome e alguém chegasse com uma panela de comida para você? Não é? Mas por que aquele camarada, menino, né? Não comeu, xingou, brigou, pulou alto? E eu pensei, eu vi aquilo, eu vi minha mãe calou, pegou a panela e levou de volta. Foi inacreditável, irmãos. É isso aí que eu estou vendo hoje, tá vendo? É isso que nós estamos vendo. Uma boa ação, uma boa atitude, porque nem toda boa ação e toda boa atitude, ela vai ter um fim que glorifica o nome do Senhor. Nem sempre. Essa aqui terminou 40 mil mortes. E às vezes a gente tem a ideia que toda boa ação a gente tem que fazê-la. Não, nem toda boa ação nós temos que fazê-la. Às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Às vezes não vai surtir efeito na vida daquela pessoa. Não é. Se a gente buscar a direção de Deus, não funciona. Por outro lado, eu vivi uma experiência, estou contando só para você ver, que para também a gente não ficar por aí agora com o coração duro, não vou fazer boa ação, porque eu vou ser humilhado e vergonha. Não é bem assim. Teve um ano lá, muitos anos, não me lembro onde, a gente era casado, aquela história do Nick, né? Fui lá levar um presente para o Nick. Coloquei no envelope um presente para levar para ele. Acho que era $150, não era assim? $150 para dar para um irmão da igreja que estava muito doente. Ele aceitou Jesus, ele era homossexual, aceitou Jesus, virou homem, mas Deus não curou ele da AIDS que ele pegou, ele morreu de AIDS. Mas ele estava na beira da morte. Pus no envelope, senti aquele desejo de Deus falando comigo, vai. E eu pus no envelope e levei para ele. Já levei com medo. Conversamos muito tempo e tal, resumindo, na saída, na porta, eu peguei e falei, olha, tá aqui, ó, Deus colocou no meu coração para dar isso de presente para o Nick. Aí a mulher dele pegou, nem abriu, porque era envelope, era época de Natal, parece, né? Ela levou, entrou para dentro com aquilo e eu fui embora rápido. Eu vazei porque eu falei, eu não quero nem levar pancada. A gente já fica assim. E aí quando a gente estava chegando em casa, na época não tinha celular, estava chegando em casa, o telefone tocando, fomos atender, era ele chorando, porque aquele era o valor que ele precisava, foi Deus que me mandou ir lá e levar aquele valor. Só para você ver, irmãos, que quando a gente está bem direcionado por Deus, faça o que está no teu coração, que vai ser para a bênção, para a glória, para a honra do nome do Senhor. Mas, por outro lado, a gente vê que às vezes boas ações que a gente quer fazer, o fim é trágico, é desastroso, porque não glorifica o nome do Senhor. Já também estendi as mãos para abençoar pessoas que, na verdade, lá no fundo, lá na frente, me deu vontade, eu pensei, por que eu fiz isso? Não devia ter feito, porque não foi por bem, não foi glorificado o nome do Senhor. Tá, queridos? Nem todo o bem nós temos que fazê-lo, porque pode não ser a direção de Deus. Nós não podemos fazer o mal. De forma alguma a gente pode fazer o mal. Mas nem todo o bem que a gente
põe o nariz, eu vou fazer isso, e enfim, não é assim que funciona. A história conta de muitas pessoas que começaram a fazer o bem, e no início fazia o bem mesmo, e terminou em desastre. Para que você tenha cautela, uma interpretação errada causa uma bagunça, e uma boa intenção de Davi terminou com mais de 40 mil mortes numa guerra. Então nem tudo aquilo que nós temos no coração de boa intenção, pode não ser o tempo de Deus, pode não ser a vontade de Deus, e a gente tem que orar e colocar aqui diante do Senhor. Porque eu me deparo muito com pessoas com boas intenções e às vezes me pressionando para fazer só porque é bom. Não é só porque é bom. Temos direção de Deus, né, para fazer, é da vontade de Deus, vai ser para a glória do Senhor. O Senhor está nisso, né? E assim a gente conclui. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se Deus quiser, semana que vem nós continuamos do ponto que paramos. Obrigado, Deus, bendito é teu nome. Nós colocamos o teu filho nas tuas mãos. Irmão Antônio Prudêncio, pedindo de ti providência para a vida dele. O Senhor sabe o que é melhor para ele, Pai. E é o que nós te pedimos neste momento. Tenha misericórdia daquela vida. Pai querido, se ele precisa de alguma forma, algum conserto com o Senhor, com alguém, o Senhor possa abençoá-lo e ajudá-lo nesse processo. Em nome de Jesus nós pedimos por ele, Pai. Te pedimos por toda a igreja, guarda a igreja, livra de todo mal, nos ajuda no entendimento da tua palavra, dá-nos, ó Deus, teu Espírito Santo, a medida exata do teu Espírito Santo, para nós interpretarmos a palavra do Senhor, usando a tua palavra, e que os princípios da palavra do Senhor, eles possam criar raiz no nosso coração, nos ajudando a mudar, ó Deus, o nosso comportamento. Segundo o que aprendemos nesta noite, dá-nos graça para não interpretar errado os acontecimentos, ó Deus, mas que o Senhor nos dê graça e humildade para guardar no coração aquilo que não é para ser falado, mas que nós tenhamos sabedoria do céu para falar na medida do Senhor. Obrigado mais uma vez, te agradeço e peço que nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Muito obrigado, nós te bendizemos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos estar juntos, se Deus quiser, no final de semana.